A Cecília chegou. E Ana, Não, chegou na hora foi certa. atraso. Acho que eu cheguei para a prece final. Foi mal. Não, chegou Nem na começou, hora. né? Boa noite, queridas. Hoje nós vamos ter o capítulo 5 do nosso livro Psiquiatria Iluminada e a leitura inicial do livro Pensamento e Vida, do nosso querido Chico e Emmanuel. E hoje o título do capítulo tem tudo a ver com o nosso dia de hoje, o capítulo de estudos, que tem a ver com a fé. Vou pedir para a gente ir silenciando, tirando os nossos sons. Capítulo 6, Fé. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhes a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportam a força, desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. A fotografia é hoje fenômeno corriqueiro. Contudo, para que a imagem se fixe na execução do retrato, é preciso que a emulsão gelatinosa sensibilize a placa que a recebe. A voz humana, através da radiofonia, é transmitida de um continente a outro com absoluta fidelidade. Todavia, não prescinde do remoinho eletrônico, que, devidamente disciplinado, lhe transporta as ondulações. Não podemos, desse modo, plasmar realização alguma sem atitude positiva de confiança. Entretanto, como exprimir a fé? Indaga-se muitas vezes. A fé não se encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde, e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem, de algum modo, sob a energia da fé. Confia o campo no vigor da primavera e cobre-se de flores. Fia-se o rio na realidade da fonte e dela não prescinde para a sua caudal larga e profunda. A simples refeição é para o homem espontâneo ato de fé. Alimentando-se, confia ele nas vísceras abdominais que não vê. Todo o êxito da experiência social resulta da fé que a comunidade empenhe no respeito às determinações de ordem legal que lhe regem a vida. Utilizemo-nos conscientemente de semelhante energia. É-nos possível suprimir longas curvas em nosso caminho de evolução. Para isso, seja qual for a nossa interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem para refletir-lhe a grandeza. Recordemos a lente e o sol. O astro do dia distribui equitativamente os recursos de que dispõe, convergindo-lhe, porém, em raios, com a lente comum, dele auferimos poder mais amplo. O bem eterno é a mesma luz para todos, mas concentrando-lhe a força em nós, por intermédio de positiva segurança íntima, de certo com mais eficiência lhe retrataremos a glória. Busquemo-los, pois, infatigavelmente, sem nos determos no mal. O tronco podado oferece frutos iguais
àqueles que produzia antes do golpe que o mutilou. A fonte alcança o rio, desfazendo no próprio seio a lama que lhe atiram. Sustentemos o coração nas águas vivas do bem inexorável. Procuremos a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem ali de cotidiano. Teremos, assim, o empenho de nossa mente voltado para o bem, incorporando-lhe os tesouros eternos e a felicidade que nasce da fé, generosa e operante, libertando-nos, libertando-nos-á dos grilhões de todo o mal, de vez que o bem, constante e puro, terá encontrado em nós seguro refletor. Você faz a prece, Cli? Você tem que botar o seu som. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, irmão maior, amigo incondicional de todas as horas, Mãe Santíssima, a Mãe das Mães, aquela que nos guia, ampara, conduz e ilumina em toda a nossa caminhada evolutiva. Mais uma vez nos encontramos aqui reunidos neste grupo de estudo para ampliar um pouco mais o nosso entendimento sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nos trouxe pelas mãos de Chico Xavier. E agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos para mais uma noite de estudo, nós, como eternos pedintes que somos, pedimos que a nossa capacidade de entender, compreender, apreender e colocar em prática possa ser ampliada e que nós possamos ter uma excelente noite de estudos. Que assim possa ser, meu Pai, graças a Deus. Vamos ver se funciona aqui. Aparecendo para vocês? Agora tá. Vou só ajeitar aqui para eu poder ser da minha visão. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre... O capítulo, basicamente, é sobre a glândula pineal. É um capítulo pequenininho, então eu fiz uma pesquisa maior para complementar o capítulo, que são poucas páginas, né? Mas é um assunto vasto. A glândula pineal, também chamada epífise, né, ela está associada com os poderes místicos em várias culturas milenares. Os hindus, desde 3.500 a.C., consideravam a pineal corresponde ao chakra coronal e tem relação direta com a espiritualidade. No budismo, é considerado o terceiro olho, essa região aqui, porque justamente a pineal ela fica nessa região, entre os olhos, na parte central do cérebro, por isso que é considerado o terceiro olho. E ela é ativada entre 2 e 4 horas da manhã. Na escola de Alexandria, controla o fluxo de fluidos espirituais. A alma era o hóspede misterioso da glândula pineal, por causa da sua ligação com a espiritualidade. E Descartes, que falava do dualismo espiritual, uma glândula do saber. Então, nessas fotos aqui, você observa que você já tinha a representação da pineal desde muito antigamente. Como ela tem um formato de pin, então, em vários desenhos e esculturas, você já vê a apresentação da pineal, né? No Egito, aqui, ó. Todas essas fotos você já localiza a pineal representada a ligação com o superior, né? A ligação da matéria com o espírito. Se quiserem falar qualquer coisa, só dizer, meninos. Então, a glândula pineal é essa coisinha pequenininha aqui, olha, localizada bem no meio do cérebro. Vocês estão vendo aqui? Ela mede em torno de 8 milímetros,
Ela pesa 0,5 gramas. Ela se localiza na face posterior do diencéfalo, no cérebro. Ela é o único órgão que é composto pelos 3 folhetos embrionários. Quando a gente desenvolve, o feto vai se desenvolvendo, cada parte, cada órgão vai se desenvolvendo de determinado folheto embrionário, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma. A pineal, ela possui os três folhetos, né? Dando a importância que ela tem. Ela é composta de cristais de apatita, que tem uma cor azulada. São cristais diamagnéticos que agirão por ressonância na transformação dos estímulos eletromagnéticos em eletroquímicos. Ela vai captar os estímulos eletromagnéticos e transformar em estímulos eletroquímicos. Ela tem uma vascularização intensa, só superada pelos rins. Então, você também vê a importância disso. Ela é altamente vascularizada. Esse 8 milímetros de tecido aqui, depois do rim, é o mais vascularizado do corpo humano. Tem uma inervação complexa, com forte ligação com o sistema nervoso autônomo, né, que é simpático e parasimpático, e o sistema nervoso central. Ela é chamada de grana pinealis, nome científico em latim. É assim chamada devido à sua semelhança física com uma pinha. Ela tem um formato de uma pinha. Débora, você está falando do tamanho da pineal. Eu me lembrei agora de uma das parábolas de Jesus, da fé do tamanho de um grão de É um grande mostarda, mostarda, né? e fazendo conexão com o texto de abertura de hoje, né, que é sobre a fé, né? Sim. A fé é tudo na nossa vida e o tamanho de uma glândula que movimenta o nosso corpo inteiro. De repente, a correspondência com grão de mostarda, né? Um grão também, né? Dentro do organismo é um grão, né? Praticamente um grão. Ela tem 2 funções. A primeira função é a neurológica. Ela vai regular os ritmos corporais, que se chama cronobiológico. É o biológico e o psíquico. É um relógio, o sistema cronobiológico é um relógio que organiza cronologicamente o funcionamento do organismo corporal, ditando o ritmo para atividade e repouso dos hormônios e órgãos. Então, nesse quadro aqui, você vê um dos ciclos cronobiológicos, é o ciclo circadiano, né? O hormônio produzido pela pineal, ele vai começar a funcionar aqui, ó. No início, um pouquinho antes da meia-noite, lá pelas 10, 10h30, já começa a produção, né? E depois ela vai diminuindo, depois das 6 da manhã, quando começa a produção de cortisol, para você ter energia para fazer seu dia a dia. Então, você dorme porque a pineal começa a produzir melatonina pela ausência de luminosidade. O estímulo para a produção de melatonina é a ausência de luminosidade. Então, quando o sol vai embora, entra na escuridão, você começa a produzir melatonina. A produção de melatonina que tem ação supressora sobre a função cerebral, ciclo circadiano. Supressora porque ele vai diminuir a atividade cerebral, que é quando você vai dormir. A pineal é um relógio biológico influenciado pela luz, pela temperatura ambiente, por alimentos, por fatores sociais, campos eletrostáticos e eletromagnéticos. Isso aqui é muito importante porque com a tecnologia hoje que as pessoas usam o celular muito tempo, essa luz do celular na vista é um estímulo para você bloquear a ação da pineal, porque você está botando uma luz na sua retina. Então, teoricamente, é como se você ainda tivesse de dia. Então, você vai diminuir a produção de melatonina, não vai ter estímulo para produzir melatonina. Então, isso vai influenciar na produção desse hormônio pela pineal. Por isso que é ideal que você botar no seu telefone, botar aquela luz amarela, tem até no iPhone, pelo menos tem isso, você diminuir essa luminosidade. E tentar não pegar no celular depois das 10 da noite, né? Quando começa a produção hormonal. A pineal organiza os ritmos e faz uma sincronia com o cosmos e com o tempo. Ela entra em sintonia, né, em sincronia com o Sol, com as fases da Lua. É tudo uma organização. Essa é a pineal, gente. Essa parte aqui é a cristalização, calcificação, biomineralização da pineal. Ela parece uma pinha mesmo, o formato dela. A outra função, ela é endócrina.
ela vai desbloquear na puberdade. A pineal ela fica em silêncio, ela vai começar a desbloquear, ela vai estimular o desbloqueio do início da puberdade, o funcionamento das glândulas sexuais para a produção de hormônios. A calcificação da pineal, que eles não consideram mais calcificação, e sim uma biomineralização, a formação desses cristais de apatita, ocorre por aumento da sua atividade vibracional. A pineal ela funciona como um cristal transdutor de energias sutis, como se fosse uma antena, né? Esses cristais são diamagnéticos, entram em ressonância com os campos eletromagnéticos, tornando a pineal um receptor sensorial. É como se fosse nossa antena da NET, né? Para captar os canais. Os canais são os espíritos, né? São as vibrações. Conforme o canal que você colocar na sua televisão, você, consequentemente, vai ter um bom programa ou um programa ruim. É uma opção sua, livre-arbítrio seu. A sua opinião liga com o que você desejar que ela ligue. Você bota a antena para o canal que você quer. Aí você vai se comunicar com os espíritos, né? Mais elevados ou com espíritos mais ignorantes. Né? Se você quiser assistir um belo filme ou assistir programas, né, de qualidades ruins, né? Que é o que a gente tem muito hoje. O início aos 7 anos, seu desenvolvimento da sua ação começa mais a partir dos 7 anos. E acho que todo mundo se lembra que a partir dos 7 anos o mentor espiritual, você já houve todo o acoplamento, né, espírito-matéria, né? E o mentor já também não fica tão ligado a você, porque você já houve toda essa correlação espírito-matéria. É quando começa a ação da pineal. Processo é quando começa o processo de reencarnação, finaliza, ligação corpo físico e espírito. Aos 14 anos, que é a puberdade, que é quando ela começa, ela ativa a puberdade para a produção hormonal, a pineal ela vai abrir também os arquivos de informações do seu perispírito. Traz dessa forma o subconsciente as memórias de vidas passadas, mostrando, né, desabrochando em você suas tendências e seus impulsos. Por isso que o adolescente, a maioria deles, entra em atrito, com ele mesmo, né? E com a família, porque se ele tiver uma bagagem espiritual diferente da que os pais expuseram para eles durante toda a infância, eles vão entrar em conflito. Se você era um espírito mais ignorante e veio para uma família que tem uma moral melhor, que vai te dar ensinos morais melhores, você, durante a infância, você vai aprender e vai se comportar com aqueles ensinamentos morais que seus pais passaram para você. Só que durante a puberdade, você abre esse canal de quem você é, né? Subconscientemente, você lembra de quem você é, dos seus impulsos e das suas tendências. E aí, se for bater, se ele equivaler com o que os seus pais passaram para você vai ter uma adolescência mais tranquila, né? Você não vai ter tanto conflito. Agora, se for muito diferente, o conflito vai ser maior, né? Porque você vai olhar, eu pego a mochila que meus pais me deram ou eu pego a minha mochila? Essas são as escolhas, né? Fala, Fernanda. É o livre-arbítrio, né? Porque é interessante essa questão do desabrochar da pineal e a consciência que a individualidade vai tendo das suas escolhas, da possibilidade do livre-arbítrio. E como nós lidamos com isso, né? Porque muitas vezes nós não queremos nos responsabilizar pelos nossos atos. E essa questão da pineal, que é essa glândula que, ao mesmo tempo, ela é física e espiritual, porque ela que vai fazer essa conexão, ela obedece os comandos da nossa casa mental que está lá no nosso perispírito, ligada à nossa mente, porque nós somos espíritos e à medida que nós vamos fazendo a escolha de nos, nos manter equilibrados, por maiores que sejam as dificuldades, a gente acabou de ver uma dificuldade que aparentemente foi boba, né? Um problema do computador, de ver como é que ia funcionar o slide ou não, e como poderia ter sido diferente o nosso comportamento. E daí, se fosse um comportamento assim rebelde, pernicioso, nós teríamos uma reunião com desequilíbrio, ao invés de uma reunião harmônica. Então, a doutrina espírita,
ela mostra que o nosso comportamento, nas pequenas coisas, nas coisas que muitas vezes nós consideramos banais, ela afeta sim essa glândula, porque primeiro vem a emoção, que é do espírito, está lá sendo feita na nossa casa mental, e daí é emitida para a pineal, que vai responder e fazer as conexões orgânicas e espirituais, que foi aquele biopsico espiritual que nós vimos no capítulo 1, né? Como isso é Sim. interessante, e daí a gente vai fazendo com que o nosso corpo espiritual, né, o nosso perispírito, vá ficando menos denso de acordo com as nossas escolhas comportamentais. Sua Eu elevação vibratória, né? posso falar só uma coisinha que eu achei interessante? É que agora essa informação dos 14 anos me veio à mente que foi exatamente nessa época, 14, 15 anos, que eu comecei a me interessar pelo espiritismo e comecei a ler o livro dos espíritos, porque a família da minha mãe era toda espírita, né? E eu não sei, agora eu fiquei, não que isso queira dizer que eu seja melhor do que os outros, alguma coisa, que não, talvez a tendência que eu já tinha mesmo de Você já seguir tinha, esse caminho, né? você Que já você tinha o falou. conhecimento, né? Pois é, Provavelmente na outra vida você já tinha sido apresentado ao espiritismo e quem você sabe, só né? relembrou. Eu não sabia disso, achei interessante agora que me veio na cabeça isso. É só um É, por comentário. isso que, por isso que você vê muito atrito com os pais quando as crianças entram na adolescência. Porque ali está um espírito individual. Ele está naquela família, Exato, ele não é aquela família. Então, se ele vem numa família que ele é menos evoluído do que os pais, ele vai entrar em atrito, em conflito com o que ele traz de bagagem das outras vidas, né? Se seus pais estão te exato. dando uma educação moral melhor e você já não a tem, aí vem os instintos, a sua tendência, você talvez queira seguir os seus instintos, a sua tendência. E E é Isso. aí você entra em também, conflito. e é também nessa fase que o adolescente quer andar em um grupo, né? Ele procura amigos assim, por simpatia, né? De convicções. Ele Vibração, tem que né? estar. É vibração, ele É. procura uma patota. Ele pode achar uma turminha bacana, Ele né? liga no canal que todo mundo está assistindo, né? O Pois é. Netflix. A série que está todo mundo assistindo. Ele vai acompanhar a série dele. É nessa idade que os pais torcem para achar a turminha boa, certa, né? Acho que tem a ver também. Interessante. Bem, a pineal ela capta os sinais de onda das partículas com velocidade acima da velocidade da luz, que ele chamou de espaço-tempo positivo, um pesquisador. Os missionários da luz, a pineal é a glândula da vida mental. Ela segrega, tá errado ali, hormônios psíquicos. Forma um lótus de pétalas sublime. Não sei se vocês sabem, todos os chakras são pétalas, são chakras de pétalas. São lótus de pétalas, cada chakra são várias pétalas, né? É um cristal condutor de energias psíquicas, porque encontra-se em contato com a quarta dimensão. É formada de cristais de apatita, que são diamagnéticos que regulam a captação magnética, transformando o campo magnético em neuroquímico. A maior quantidade desses cristais estaria relacionada à maturidade do ser, principalmente quem possui atividade mediúnica. Então, as pessoas que têm atividade mediúnica desenvolvem mais essa cristais de apatita na sua opinião, né? Que as pessoas pensariam que é uma calcificação. Na verdade, é uma biomineralização. É uma glândula de conexão com o espiritual. É o único órgão do corpo que se relaciona com o espaço-tempo, com a quarta dimensão, a dimensão etérea de todos, né? Os órgãos que nós temos. A pineal vai captar emanações astrofísicas. Isso é colocado pelo professor Dr. Sérgio. Nós vamos ter uma fotinha no final dele. Ele estuda muito pineal há muitos anos. A matéria é invisível, o que você enxerga é a luz que reflete nela. Logo, você vê a luz. Tudo que a gente vê é porque o que eu estou olhando está refletindo a luz que está batendo nesse objeto. Se eu desligar a luz, a gente não enxerga nada, nem a gente. Então, na verdade, a gente é um reflexo da luz. Todos nós, né?
Somos reflexos da luz. O que você sente é a força de repulsão eletrostática, elétron com elétron, a matéria invisível e intangível. Na verdade, quando você está tocando aqui no seu computador, você não está tocando no computador. O que acontece? Nós somos formados de átomos, né? Nós temos lá o corpo físico, o corpo forma o órgão forma moléculas, células, as células formam moléculas, as moléculas formam átomos, e o átomo é feito de quê? De um núcleo, que possui prótons e elétrons, e uma órbita que fica rodando os elétrons. Só que esse espaço entre o núcleo e os elétrons é muito grande. É como se você tivesse uma bola de tênis num Maracanã. E o Maracanã, onde fica a arquibancada, fosse onde o elétron ficasse orbitando. Então, o resto é tudo espaço vazio. Então, nós somos muito espaço vazio. O que acontece é que, como eu estou com uma velocidade maior, você vê uma matéria, como se eu ligasse o ventilador. O exemplo do ventilador é muito fácil. Se você está com o ventilador desligado, você vê as 3 partes do ventilador. Você, então, vê um espaço vazio. Quando você bota na velocidade máxima, parece que é uma única hélice concreta. Você não consegue ver espaço, você vê uma única coisa rodando. É como a gente. A gente só se vê assim porque nós estamos numa velocidade, né, dos elétrons que você preenche o espaço vazio e você tem a falsa percepção de que somos sólidos. É uma falsa percepção. E por que você toca? Na verdade, quando você toca num objeto, você não está tocando, você está repelindo, porque os seus elétrons, que são negativos, entram em contato com o eletronegativo também do material. Então, vocês se repelem. É que nem quando a gente brinca quando pequeno ímã com ímã de geladeira. Se você botar um ímã perto do outro, você sente aquela força repelindo. É isso que a gente sente quando está tocando em alguma coisa, essa força repelindo a gente. Só que a nossa percepção parece que estamos tocando, mas não estamos tocando. A pineal capta emanações astrofísicas. Deixa eu afastar um pouco aqui, que não dá para eu ler. E o plano espiritual é um território astrofísico, formado por mais de 11 dimensões, composto de matéria quintessenciada. A distância entre uma dimensão e a outra é 0,5 milímetros. Tem noção disso, gente? A gente coabita com outra dimensão. A gente coabita com o plano espiritual. Não tem distanciamento. Quando você faz o evangelho do lar na sua casa, pode ter 100 pessoas dentro do seu quarto, coabitando o seu espaço físico. Só que é outra dimensão. Então, para eles, o espaço pode ser um apartamento de 200 metros quadrados, você está dentro de um quarto de 10 metros quadrados. E vocês estão coabitando com 100 espíritos assistindo o seu culto do evangelho no lar. Então, eles estão em outra dimensão e a distância é muito pequena. A gente coabita, né? Quando a pineal apresenta cristais de apatita, cristais diamagnéticos, tem tendência dominante da mediunidade de incorporação. Isso o professor Sérgio fala. Já a ausência de cristais é a dominância de mediunidade de desdobramento. Então, quanto maior, né, a presença dos cristais, maior a mediunidade de incorporação. No desdobramento, você tem menor quantidade de cristais de apatita. A glândula pineal... Como é que a gente sabe essa ausência ou presença de cristal? Se você fizer ressonância, você vai ver a calcificação da pineal. Entendi. Deve estar muito calcificado ou não, porque o cristal de apatita, ele tem cal, né? Ele vai ficar hiperrefringente na ressonância, né? Não. Quando mais calcificado, você vai conseguir visualizar. Interessante. A glândula pineal recebe as impressões espirituais e as envia ao tálamo, que é o organizador das informações cerebrais e quem distribui os sinais sensoriais para determinada área do córtex. Então, a pineal ela capta a informação, manda para o tálamo e esse vai distribuir conforme aquela informação. Então, vamos supor, se é uma formação de intuição, ela vai para o lobo frontal, que é onde está a intuição aqui na frente. Se é uma captação visual, uma percepção visual, uma clarividência, vai para o lobo occipital, que é o da visão. O cérebro, a parte occipital é que está ligada à visão.
Se vai para a área motora da escrita, que é na área de blocar, tem a psicografia. Se a informação é de psicofonia, vai para a área motora da fala. Então, cada área do cérebro, a pineal vai captar como se fosse uma antena, e o canal 4 é o lobo frontal, canal 19 é o lobo occipital. Então, ela manda a mensagem, a informação conforme a área, né, que vai precisar ser, como é que se diz? Ser utilizada na mediunidade. O hipotálamo tem uma ação no sistema imunológico e no sistema nervoso autônomo, causando alterações físicas que atuarão no comportamentos psicobiológicos, como fome, sono, sexualidade e agressividade. A depressão, a irritabilidade e a agressão. Logo, a ação no hipotálamo, a pessoa terá perda da fome, do controle do sono e da agressividade. Desta forma, ela pode ter manifestação mediúnica como sintomas clínicos, que é o estado de transe ou possessão. Isso já é encontrado no CID, que é o Código de Doenças Médicos que você tem, que você pode, hoje em dia você já pode dar esse CID como um estado de possessão ou transe, que o paciente pode estar e você passar um atestado em relação a esse CID. Esse é o código, né, de doenças que está relacionado ao transe ou à possessão. Antigamente não tinha isso, mas hoje em dia já tem na medicina esse quadro, né? Porque antigamente todo mundo era esquizofrênico, né? Era maluco, era internado, né? Quem tinha quadro mediúnico, né? Porque tinha desconhecimento, né? Quantas pessoas foram internadas e eram, na verdade, eram médiuns? Foram internados como esquizofrênicos, né? Quer falar, Fernanda? Não. Não, eu só queria falar que você falou aí dos médiums, né? Dos- dessas questões dos médiums que eram internados, eu me lembrei desse livro, Obsessão e Cura, do Dr. Inácio Ferreira e do Carlos Bacelli, que Dr. Inácio foi um médico, psiquiatra do Sanatório Espírita de Uberaba, desencarnou em 1988 e depois ele até hoje escreve livros pela mediunidade do Bacelli. E ele fala exatamente isso. Você está comentando sobre o CID, ele já naquela época, bem anterior ao CID, já falava sobre isso, que como nos hospícios, né, que eram como eram chamados antigamente os hospitais psiquiátricos, os médiums iam em estado de obsessão para os sanatórios e lá ele fazia reunião de desobsessão. E num determinado momento ele comenta que quantos eram convidados para a reeducação moral, porque o funcionamento equilibrado da nossa glândula pineal, ele tem muito a ver com a nossa reeducação, né, moral. Você comentou num dos slides anteriores sobre a questão da pineal na rotina da nossa vida, de costumes de ficar ligado à televisão, à internet, com a luz no rosto, até a alimentação que a gente consome à noite, isso interfere também. Então, essa rotina que a gente tem da alimentação visual, da alimentação física, tem a ver também com a alimentação espiritual, né? Como anda essa nossa rotina para que a nossa glândula pineal se alimente de coisas positivas para a nossa vida ficar mais equilibrada, porque geralmente a gente quer terceirizar a responsabilidade da nossa vida, né? A culpa é do Sim. psiquiatra, do médico, do marido, do porteiro, do síndico, mas nunca nossa. Então, eu penso que nesse planeta que a gente vive com tantos desafios, muitas são as oportunidades de esclarecimento, mas principalmente da gente colocar em prática o esclarecimento nessas informações que a gente tem, né? E essa é uma grande oportunidade. Então, você falando de captação, é que, na verdade, se a gente pensar, tudo é informação, né? Tudo que você recebe é informação. A comida que você olha é uma informação visual que vai ser captada pela retina, que vai, né, formar uma informação para o cérebro, que vai ser captada
essa pineal capta todos os estímulos eletrostáticos, eletromagnéticos, ela capta tudo, né? Então, o programa que você vê, o tipo de comida que você come, as palavras que você escuta, as palavras que você fala, tudo gera uma onda de informação no campo eletromagnético, que vai ser captado pela sua pineal e vai ser transmitida para uma dessas áreas também. Então, por isso que eu acho que é importante todo tipo de alimentação, né? Visual, oral, de pensamentos, que a gente tenha a capacidade de entrar em equilíbrio em todos esses setores para ter melhores condições de ter uma mente mais tranquila, mais serena, né? A gente precisa serenar, né? Quando o espírito se aproxima do médium, as ondas de energia de teor magnético, em faixa específica, são capturadas pela pineal, trazendo informação e emoção. Ela funciona como sensor, fazendo a ligação espírito-matéria. A pineal é uma glândula que vive o dualismo espírito-matéria. Quem fala isso é o professor Sérgio Felipe de Oliveira, que acho que quase todos conhecem quem ele é. A onda perispiritual do agente externo será convertida para o campo físico pelos pinealócitos, que são as células da pineal. Então, toda informação, né, que vem de fora, ela converte para o campo físico. Né? As células da pineal convertem para o campo físico. Então, o médium, as ondas de energia magnéticas são capturadas pela pineal daquele médium. E ali traz uma informação, traz uma emoção. Né? Porque a onda eletromagnética, existe um livro, depois eu boto o nome aqui, mas não é do André Luiz, não é do Chico, que ele fala que a ciência ainda não descobriu que toda onda eletromagnética tem uma terceira onda com ela, que é uma onda quintessenciada, que é a da emoção, vai junto com a onda, é uma terceira onda. A gente ainda não é capaz a ciência ainda não conseguiu descobrir essa terceira onda que vai com essa onda elétrica e com a eletromagnética, né? Acho que é o que ele fala, que leva uma informação e a emoção. Glândula pineal. Isso é do livro André Luiz, Missionários da Luz. Examine atentamente. Estamos notando as singularidades do corpo perispiritual. Pode reconhecer agora que todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha um papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Né? Ele coloca, na verdade, a pineal como uma conexão total com o plano superior, né? Com o plano espiritual, com outra dimensão. Né? E que, como nós ainda somos muito crianças espirituais, nós usamos muito pouco. Né? Temos ela pouco desenvolvida. Né? A potencialidade dela é muito maior do que a gente tem, do que a gente desenvolve. Por isso que ele fala assim, a potência divina dorme embrionária. E o André Luiz gostava muito de chamar de epífise, não, né, pineal, porque epífise do grego epi, acima, sobre, superior. Physis, natureza, indica a ideia de que é algo transcendental e superior. Por isso que vem a palavra epífise. Eu disse que esse capítulo era curtinho. Esses aqui são os livros de que eu tirei material. Saúde e Espiritismo, Missionários de Luz, Da Alma ao Corpo Físico, de Décio. Do Outro Lado da Matéria, que é um livro desta grossura, do Jorge André. Esse livro, ele pegou todos os livros de Jorge André e fez um livro único, desta grossura, muito bom. Ele é meio puxado, tem muita coisa de medicina, mas é fácil de ler. E o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu assisti as palestras dele, ele tem um canal no YouTube que ele fala muito de pineal, de espiritualidade. Ele tem um centro em São Paulo, centro espírita. Ele é médico e estuda pineal há muitos anos.
Já fez até tese de mestrado sobre a pineal. Essa é a apresentação, meninas. Se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, se eu souber responder. Eu quero falar uma coisa que eu achei interessante no livro, na página 161, que o autor fala sobre o livro No Mundo Maior, né? Que trata da casa mental, e que foi desse livro que tiraram o nome do livro que nós estamos estudando, Ah, Psiquiatria sim. Nada, porque ele fala sobre que a nossa glândula pineal, ela está diretamente ligada com a nossa casa mental. E é interessante, eu estava lendo o livro Obsessão e Cura, do Bacelli hoje, do Dr. Inácio, e o doutor Inácio, lá nos anos 40, 50, já usava esse termo, casa mental, para falar sobre a nossa mente, sobre a nossa vida mental, porque até os psiquiatras hoje falam que quem pensa não é o cérebro, ele já tem essa Não. consciência que é a mente, eles só não sabem explicar. É a consciência, né, que É pensa. a consciência, eles falam consciência, que a mente é nossa, dos espíritos, eles ainda não fizeram, alguns já, eu acho que eles têm até um pouco de medo de falar, Alguns já sabem que tem algo além, né? Que não está no sabem que corpo tem algo além, fixo. só não sabem explicar direito. Então, eu achei tão interessante esse final desse capítulo, porque ele traz uns trechos dos livros de André Luiz, principalmente do Mundo Maior, que fala sobre as questões das nossas virtudes. E ele fala aqui quantas vezes a gente não quer abrir mão, né, dos prazeres que nós ainda, como seres materiais que ainda somos, e quando eu falo seres materiais, não tem nada a ver com a matéria. A Débora já explicou hoje aqui que não existe a matéria bruta, como a gente pensa, né? Mas Percepção. a percepção, exatamente. Por isso que a trindade espiritual muitos não entendem. É Deus, Deus é tudo, espíritos somos nós e a matéria é o restante, só que em estados diferentes, né? Tem gente que ainda não entendeu isso. Tudo é matéria, o nosso pensamento é matéria. O nosso pensamento é matéria mental, tanto que a gente pode construir ou destruir com o nosso pensamento. Eu estava vendo uma entrevista do Chico Xavier, que ele falou que certa vez ele foi atingido por um tiro fluídico. E o pensamento da pessoa que emitiu foi tão forte, e como o Chico estava, não digo desequilibrado, mas desatento, o tiro é como se ele tivesse recebido um tiro mesmo, porque a pessoa foi com uma arma na intenção de dar um tiro nele. Não chegou a dar, mas a raiva era tanta que ele sentiu o tiro, como se ele tivesse levado um tiro, e ficou no braço dele por um tempo a dor de como se ele tivesse tomado realmente um tiro. Então, muitas vezes, nós somos invigilantes no nosso pensamento, que é a matéria mental, nos livros de André Luiz e até mesmo nesse. Eu gosto muito de usar o termo, falar de pensamento, a imantação mental, que imantação dá mais um contexto, né, que tem muita coisa, é o nosso pensamento. Quanto a gente não pensa por dia, quantas vezes e quantas coisas. Hoje, todo mundo é dominado pela ansiedade, e a ansiedade é até um estado que nós temos como controlar na medida do possível, quando nós acionamos a nossa alavanca da vontade de querer melhorar, e é difícil. É muito difícil. É difícil, mas não é impossível. É um dia de cada vez, mas não é impossível. Então, É porque o ansioso, Fernanda, ele vive no futuro. eu sei, Só que o que acontece? Para o cérebro não existe espaço-tempo.
tudo é presente. É, Então, a partir do momento que você pensa no futuro, na verdade, você está trazendo aquele sentimento para o presente. e Então, sofre. vira realidade para você. Por isso que você sofre, porque o organismo sente o sentimento daquilo que nem aconteceu. É que eu dou um exemplo muito fácil de entender quando você pensa que vai ser assaltado. Você libera uma carga adrenérgica, a pessoa nem levantou a arma, nem chegou perto de você, mas você analisou e você, da sua cabeça, achou, com a sua percepção, que aquela pessoa vai te assaltar. Antes de ela chegar perto de você, você já sente aquela carga adrenérgica, a perna já fica meio bamba, a pessoa passa, nem te assalta, nem era para te assaltar, você que teve percepção errada. Aquilo é um ansioso, uma percepção do futuro. Eu achei que ele ainda ia me assaltar, ou seja, futuro. Só que eu já liberei todas as substâncias presentes. Porque o cérebro ele não sabe de futuro, para ele é presente sempre. Você pensou, virou presente. Você trouxe aquilo para o presente, materializou no presente. Então, você vai liberar as substâncias daquela emoção, né, do medo, mesmo não tendo acontecido nada com você. Então, por isso que o ansioso ele vive no futuro e o depressivo vive no passado. Mas tudo torna-se presente. Porque para o cérebro não existe passado, futuro, sim, só existe o presente, o aqui e agora. Porque como é tudo energia, você só consegue transformar as coisas presentes quando você colapsa. Porque pela física quântica, o que acontece? Nós viemos da fonte, que é pura energia, e vamos nos subdividindo como se fosse um violão. E Deus fosse lá a ponta do violão, onde saem as cordas. Essa é a teoria das cordas. E a cada cordinha é um de nós que vai se amplificando, um de nós que vai diminuindo a frequência dos espíritos mais primitivos ao mais evoluído, está mais perto da fonte, está mais perto da ponta do violão. E você só concretiza tudo isso quando você tem a percepção. Porque é ensinado, por exemplo, quando você cresce, você é ensinado o que é uma bola. Então, na verdade, se a gente fosse pensar na física, na verdade, eu não vejo a bola. A bola é uma informação, uma onda. Só que como eu aprendi com a percepção que aquela informação daquela onda significa bola, no meu cérebro eu transformo aquilo numa bola. Então, na verdade, a física quântica diz que nós todos somos ondas. Aqui atrás de mim não existe armário. Existe porque quando eu olho para trás, eu sei que no meu cérebro ali existe um armário. Então, eu concretizo aquela onda em armário. E assim são os pensamentos também. Quando você pensa alguma coisa, você fica pensando aquilo, você concretiza. Você traz da forma energética e materializa no seu pensamento. Muito interessante essa área. Esse negócio de ansiedade que a Fernanda estava falando, eu estava vendo uma doutora, acho que ela é psiquiatra. Ela estava falando que o nosso cérebro está sempre em busca, a mente está sempre em busca de novas etapas. Então, que isso é muito normal, mas que nós temos que aprender a regularizar isso aí, não se tornar uma ansiedade, entendeu? Isso é normal, o cérebro está sempre funcionando, está sempre atrás de alguma coisa. Então, nós é que temos que pôr ordem nos pensamentos, né, para não nos tornarmos ansiosos e entrar num problema aí pior ainda, né? Ô, Thaís, é como se você tivesse um computador e você tivesse muitas abas abertas. Chega uma hora que você não É, sabe nem mais onde está o que você está procurando, porque já tem é tantas abas em exato. cima. Isso é É, ansiedade. Em vez de você abrir uma aba é, de cada vez e ver o que você tem que ver, fecha a aba, você abre umas 10, 50 abas. Aí você tem que diminuir para abrir de novo para saber qual é aquele assunto, porque tanta é, aba no computador não dá. Chega uma hora que não dá. é É isso mesmo. justamente isso. A ansiedade é abrir várias abas no seu cérebro para várias informações. E Está com a sempre em busca, em tecnologia, busca, em busca, a gente está abrindo muitas abas porque tem muita informação. Por isso que a é gente tem exato. que desacelerar e pegar as informações pouco a pouco, né? Abrir poucas abas. Dá conta daquelas abas, fecha, abre mais É, lê exatamente. aquela, fecha aquela aba. Acho que é uma forma de entender o que é uma ansiedade, né? É isso aí. Eu penso que a gente precisa aprender a ser mais seletivo, ver o que é importante para hoje, né? Viver um dia de cada vez. Hoje é quarta-feira, deixa eu me organizar. O que é importante para hoje?
eu tento organizar a minha semana. Eu sempre fui uma pessoa que eu tenho o meu calendário já pronto, tudo datadinho, porque senão eu me perco. Então, eu procuro não marcar muitas coisas, porque senão a gente vai ficar cansada, a nossa cabeça cansa, nossa casa mental cansa, né? E hoje a gente entendeu melhor como funciona esse cansaço psicológico, né? É o excesso de abas abertas, de informações, de responsabilidades que às vezes nem são nossas, mas a gente acha que é supermulher, não é isso? Geralmente as mulheres se acham dessa forma, querendo resolver o problema de todo mundo e se esquecendo de você mesmo. Então, eu penso que essa reflexão sobre a pineal e a importância que ela tem, não só na nossa vida material, mas também na construção do nosso futuro espiritual, né? Porque se a gente vive o presente, a gente vivendo bem o presente, a gente vai estar construindo um futuro, uma vida futura melhor, né? A ideia é essa. Então, se a gente, à medida que a gente vai fazendo esse esforço de conscientização de si mesmo, do autoconhecimento, porque esse livro que a gente estuda, Thaís, e que você também está convidada para fazer estudo, se você quiser, não é pressão, não, tá? Ele funciona para o autoconhecimento. E aí, não que vá se tornar mais fácil vivenciar tudo isso. Pelo contrário, a responsabilidade se torna maior. Mas a gente já tem consciência dos caminhos que nós podemos seguir ou não, porque é sempre a nossa escolha. Mas nós já temos a consciência do que pode acontecer. Eu sempre me lembro, a Ana Cecília falou sobre a obsessão no mês passado. Eu sempre me lembro de uma das primeiras histórias que eu vi na doutrina espírita, doutor Bezerra, já espírito, falando para um irmão da seara espírita, que era muito obeso, e ele já falando, ele era médium, meu filho, vai tentando se desapegar dos alimentos, né? Porque depois que você desencarnar, no plano espiritual não tem alimento da forma que você quer, né? Que você gosta. E também o seu corpo espiritual está da forma que o seu corpo físico está. Então, você precisa ir desapegando, é o exercício do desapego. Eu penso que a nossa evolução está diretamente ligada ao desapego, né? Que à medida que você vai se conscientizando que você não é esse corpo que a gente hoje, a Débora já explicou que não é nem matéria sólida, né? É uma matéria cheia de furinhos. Ai, me senti uma peneira agora, Débora. Está no meio do nada, né? Estou no meio do É nada. um peixe sozinho no aquário. Exatamente, sereia, né? Somos sereias. Então, assim, você vai percebendo que, já falando em emoções, né? Porque antes do nosso pensamento ser emitido, primeiro vem a emoção, né? Qualquer pensamento ele é iniciado por uma emoção. É a terceira onda que a Débora falou, e que esses livros que eu estou lendo, eles trazem isso não como uma onda, mas que a emoção ela é a catalisadora de cada pensamento. A gente fica refletindo qual é o tipo de emoção que eu estou me permitindo exteriorizar, principalmente atualmente com a psiquiatria, com a psicologia já avançada, já os conceitos já estão tão avançados, tão atuais, e refletem no nosso dia a dia, né? Sempre naquela questão do autoconhecimento, para você colocar em prática, para você desapegar, para você produzir uma melatonina, fechar os olhos, respirar fundo. E eu estava vendo uma palestra, ontem na casa espírita que eu frequento, eu assisti uma palestra e que o palestrante estava
abordando, e tudo isso que a gente estava falando, mas de um outro prisma, e ele falou uma realidade. Hoje em dia, ninguém quer sentir dor, ninguém quer sentir nada, na verdade, né? Porque está todo mundo só querendo tomar os remédios para amortecer. Então, assim, é claro que se você está passando por um processo depressivo, por um processo que necessite de algum hormônio, ok. Mas hoje as pessoas estão de uma forma desenfreada, tomando psicotrópicos para não sentir nada. Só querem, ficou alegre demais? Toma um remédio. Ficou eufórico? Toma um remédio. Ficou nervoso demais? Toma um remédio para dormir. Toma um remédio para acordar. Toma um remédio. Então as pessoas não se permitem mais sentir. E isso é pernicioso, porque quando a gente for, porque fatal, todos iremos, é um fato. No plano espiritual não vai ter psicotrópico. Então a gente precisa até começar a desapegar disso. Fernanda, falando duas coisas que você falou interessantes. Uma coisa do sentimento. Por que a gente sente primeiro do que age, né? Porque o campo, quem sente é o coração. O campo eletromagnético do coração, ele é bem maior do que o do cérebro. Então, quando você se aproxima de alguém, você entra primeiro em contato com o campo magnético do coração da outra pessoa. Por isso que primeiro vem o sentimento. E aí começa como o coração capta a informação, manda para o campo eletromagnético do cérebro já analisado para você fazer a sua ação. As pessoas pensam que é ao contrário. Você pensa e faz. Não, você sente e você faz. Sempre tem que passar pelo sentir. E outra coisa interessante que você falou, me fez lembrar, que você estava falando da nossa movimentação, da nossa vibração. Eu penso que outro dia você postou um vídeo que eu já tinha visto do movimento dos planetas em torno do Sol, que eles rodam em espiral, né? Em espiral, vai rodando todo mundo no mesmo espiral. Nós somos assim, em volta do Pai. O Pai é a luz, nós vamos rodando em espiral, mas todo mundo tem que rodar junto, no mesmo movimento em espiral. Se você para no passado, vai para o futuro, você desequilibra. Você desequilibra o sistema. Essa é a grande verdade. Aliás, qualquer ato que a gente faça de errado que não esteja ligado à fonte, desequilibra o sistema. Desequilibra o nosso sistema, desequilibra o todo, né? Porque está todo mundo interligado numa luz só. Então, os atos que a gente faz de forma errada nos compromete, nos desequilibra e desequilibra o todo. Por isso que nós vamos ser um planeta de regeneração quando todos estiverem no mesmo ponto de equilíbrio, não houver tantas, né, coisas erradas que são feitas que acaba desequilibrando todo mundo. Até quem está na boa vibração é afetado por essa vibração ruim, né? Que vai te desequilibrar, mesmo que você seja bem centrado, tem horas que vai te alcançar, né? Você esperar no momento de invigilância sua, você acaba desequilibrando. É. Está fechado o seu som, Vanessa. Você falou alguma coisa? Está sem som. Que é muito sério, é responsabilidade de cada um trabalhar isso para que haja uma harmonização mundial, né? Cada um na sua célula, mas que a visão tem que ser do mundo. Afeta o mundo. A gente começa a entender que do micro ao macro, tudo funciona da mesma forma. É a responsabilidade de cada um nesse processo, né? É muito sério. Eu gosto muito do Dr. Sérgio. Quem tiver oportunidade de acompanhá-lo no YouTube,
Ele tem no E falar Instagram também. o Face também, bem apresentado. Essa, Muito essa, interessante. essa questão do, da nossa responsabilidade, é preciso que a gente enfatize o seguinte. Tem alguém. A Maria Silva, tem que desligar seu microfone. Está dando interferência. Essa questão da transformação íntima, reforma íntima, do que for que a gente queira chamar, é importante salientar que a gente gosta muito de falar do outro, né? E a Thaís falou uma coisa que a Débora já falou, e nesse livro a proposta é essa também, começa do micro para o macro. Então, geralmente a gente quer reformar o outro, mas não se reforma. A gente não tem que pensar no outro, a gente inicialmente tem que pensar em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos dizem que quando nós reencarnamos, o nosso primeiro dever é conosco, com a nossa transformação moral, com a nossa renovação de hábitos. E quando nós reencarnamos com todas as possibilidades acessíveis para isso. Pode ser num ambiente humilde ou num ambiente de riqueza, num país em guerra ou num país de paz, que não tenha guerra, ou num lugar que tenha problemas de ordem natural, igual a gente viu na Turquia, na Síria. Cada um está no local certo, na condição certa, no momento certo. Deus, ele é um Pai misericordioso e justo. Nós é que muitas vezes roemos a corda e não fazemos a nossa parte, porque é muito fácil colocar a culpa em alguém. Então, não adianta a gente querer salvar o mundo, salvar a Amazônia, se eu não faço a minha parte. Não faço o culto do Evangelho no lar, não faço uma prece para ninguém, não tenho um olhar misericordioso com aquele que sofre, não falo bom dia com o porteiro. Então, as nossas ações, elas são das microações às macro. E as macro vêm de acordo com a missão de cada um. Sim. Então, É que nem avião, você tem que botar primeiro a sua máscara para depois botar do outro. depois botar do outro. Então, quantas vezes a gente quer abraçar a humanidade, acha que faz muito, fala. Novamente, o Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. E não consegue olhar para dentro de si e se tratar de uma forma carinhosa. Porque se eu não me trato de uma forma carinhosa, se eu não tenho um olhar carinhoso comigo, eu não vou tratar o meu irmão em humanidade igual. Não vou. Então, essas são reflexões que estão no Evangelho. Está lá para cada um de É nós. que mudar dá trabalho, Fernanda. Mudar dá trabalho. Infelizmente, a gente está numa sociedade, numa evolução espiritual, que a grande maioria não quer ter trabalho. Acha que a encarnação, como a gente vem no esquecimento, só que é um esquecimento, né, tão absoluto, né? Você, no subconsciente, você sabe muita coisa que você tem que fazer, mas só que vai dar trabalho. Então, é mais fácil eu viver na Matrix, que a gente chama, acordar, trabalhar, se divertir, passear, viajar, comer, dormir, acorda, trabalha, come, passeia, diverte, dorme, trabalha. O que é mais fácil do que eu parar e pensar o que eu tenho que mudar em mim? Porque no final da estrada você tem que falar assim, pô, eu estou saindo melhor do que cheguei. Essa é a única finalidade. Não tem nada a ver com o outro, o que o outro faz ou deixa de fazer. Tem a ver com o que você faz e deixa de fazer. No final dessa estrada, que é infinita,
Afinal da estrada, eu estou falando só dessa encarnação, porque a estrada é infinita. Para chegar até Jesus, que é iluminado, mas que tem muito mais espírito, mais iluminado que Jesus, Jesus está na caminhada dele também, começou que nem a gente. A estrada é finita na encarnação, e infinita com o objetivo de chegar a Deus, a se iluminar a esse ponto. Só que dá muito trabalho. Você mudar um hábito alimentar dá trabalho. Imagina você mudar as suas tendências, os seus defeitos, os seus erros, começar a analisar o que você erra com o outro, e não o que o outro erra com você. Por que o outro erra não te interessa? Porque não é ele que vai evoluir para você. É você que tem que evoluir. Tudo é relacionado a nós, né? Então, se a gente começar a se concentrar no que eu erro, no que eu tenho que modificar em mim, é difícil, trabalhoso, é difícil de diagnosticar. O que tem de errado em mim? Porque a nossa tendência é minimizar, é não ver, né? A nossa tendência é essa de autoproteção contra o nosso sistema, né? A gente se autoprotege contra nós mesmos, né? Uma autoproteção, porque como é o macro, o micro, para mim, para o meu corpo, eu sou o macro, né? Para as minhas células, eu sou o macro, eu sou a consciência maior, eu sou Deus para minhas células, né? Então, se eu tiver consciência de que eu sou o macro que Deus falou, que Jesus falou, eu sou o macro, mas eu sou o micro diante do universo todo, eu sou o micro. Mas eu faço parte de um universo. Então, eu tenho que começar a me esforçar para me modificar, para conseguir, no final dessa estrada, que eu sou Débora, eu saia melhor do que eu cheguei. Você está, Nem que seja... Débora. Você está, eu estou Débora, eu sou Você é um Débora, né? espírito imortal, você está. Imortal. Então, quer dizer, se eu conseguir sair melhor na minha avaliação, porque quem vai te avaliar é você mesmo, é a sua consciência. A sua consciência é Deus, gente. A gente está ligado à fonte. Você sabe o que é certo e errado, você só não quer fazer, só não quer se esforçar. Então, se no final chegar assim, nossa, melhorei bastante, é a felicidade que vem quando você está do outro lado e vê como você andou, como você se aproximou da iluminação, é o que vale a pena nessa caminhada de encarnação. Não é o que o outro fez ou deixou de fazer, se ele fez isso, se ele fez aquilo, se ele foi assim. Não me interessa, né? Não é forma egoística, né? Você tem que ajudar o outro, mas não me interessa a evolução do outro. Primeiro tem que ver a minha evolução e a minha responsabilidade diante do trabalho divino, porque a gente tem coparticipação. A minha coparticipação com Deus é ajudar o outro, dar esclarecimento, ajudar com caridade de palavras, caridade de pensamento, caridade de oração, caridade material, todas as formas de caridade que existem. Isso é o meu comprometimento com o outro, mas eu não posso fazer o outro evoluir, porque ele tem que caminhar sozinho, e nem também posso parar a minha evolução, porque o outro não quer se evoluir. Eu acho que isso que acontece muito hoje em dia, as pessoas param a sua evolução, porque cisma que o outro tem que evoluir junto contigo. Às vezes tu está a 200 quilômetros de distância dele. Não tem como ele caminhar 200 para chegar em você. Nessa encarnação, não. Então, você não pode cobrar do outro que ele corra 200 quilômetros para caminhar junto com você, porque você já está encarnando e aprendendo mais tempo e você está mais à frente na estrada. Então, você tem que ter sabedoria de entender que o outro está a 200 quilômetros de você. O máximo que você pode fazer é mandar mensagem, olha, mandar uma água, né? É o que você pode fazer. Mas não tem como você ficar parado no tempo, porque você tem que caminhar. Eu acho que isso é o mais difícil hoje em dia, é a gente parar e se perceber como fonte. Parte da fonte, parte de Deus, nosso comprometimento com que as responsabilidades que nós nos comprometemos quando viemos para essa vida, para essa encarnação. Nós temos uma missão de alma, cada um tem a sua missão de alma, seja de forma macro ou de forma micro. Às vezes o seu micro na sua família, você tem uma missão dentro da sua família, é uma super missão. Ou você tem uma missão tipo Chico Xavier, que é uma macro missão. Mas todos temos uma missão de responsabilidade que nós nos comprometemos quando viemos para esta vida. E todo mundo sabe, se a gente começar a serenizar a mente, a gente consegue entrar em contato com nossa fonte e saber que estamos aqui para quê. Nós não estamos aqui para passear, para se divertir, para curtir a vida como se fosse férias. Se divertir, passear, né, faz parte da caminhada que você vê a floresta, vê o mar,
ver o riozinho que passa, ver o passo. Isso é a paisagem que a gente vê, é a distração na caminhada. São as diversões. Mas você tem que continuar caminhando, né? Você tem que ter responsabilidade. Isso aqui é uma escola, gente. Se você quer passar de ano no final do ano, ter a prova surpresa e você passar, você tem que se estudar, se instruir, trabalhar e seguir. Essas 3 coisas. Para que você possa, no final da prova, você passar na sua prova, ir para a 6ª série, ir para uma dimensão melhor, para um planeta melhor, um planeta mais evoluído. Né? É o que a gente está aqui para isso, é passar na escola. E às vezes vem a prova surpresa, que são as adversidades diárias que a gente passa, que é aquele assim, hoje tem teste de ditado surpresa. Quem não lembra na escola, quando a professora fala, teste surpresa. Você, como assim? Não estudei nada. A gente tem a possibilidade de fazer um bom teste, porque a gente já tem as ferramentas de várias vidas. Se concentra nas ferramentas que você tem, que você consegue fazer um bom teste, vai lembrar e vai conseguir responder o ditado. Mas as adversidades são isso. Eu acho que no momento dessa transição planetária, é o teste surpresa agora. E São as várias coisas que a vão vir. doutrina espírita, ela nos dá ferramentas boas para a gente Sim, desempenhar isso. Eu só é que o seu livro escolar. eu recebi de uma pessoa queridíssima essa dica de livro aqui, é o livro do espírito Nísio da Silveira, se chama Reconstruindo Emoções, é da Iraci Campos, do Joana de Ângeles da Barra. É um livro sensacional, é um pouco difícil de ler, porque ela propõe os exercícios de autoconhecimento e dessa percepção sua, do outro e da situação de uma forma geral. E eu achei interessantíssimo esse livro, porque eu comecei a ler, eu estou lendo 3 livros juntos. Estou querendo que a minha pineal ela fique mais calcificada. Então, eu tinha lido É 8. para a sua opinião não ter osteoporose. Exatamente, né? Tem que trabalhar a pineal. Porque quando a gente entende que essa questão, que através das emoções que vêm nos nossos pensamentos, por isso que às vezes a gente chega perto de uma pessoa e tem aquela coisa de você querer ficar perto dela e outras você repele, essa sintonia emocional, essa vibração eletromagnética que é composto o nosso perispírito. Nosso perispírito é eletromagnético, a gente não pode esquecer disso, é uma das composições do nosso perispírito e está carregado da nossa imantação mental, da nossa aura, que é eletromagnética também, porque é o nosso pensamento. Então, quando você aprende a se conhecer, a se colocar sendo uma célula da sociedade, que você pode promover coisas boas, pensamentos bons, ao invés de ser uma catalisadora do caos, como a gente vê na sociedade, né? São essas pessoas que só distribuem no WhatsApp ou só compartilham caos nas redes sociais. Você pode ser um catalisador do bem. Quantas pessoas foram convidadas para fazer parte desse nosso estudo e não quiseram? Então, assim, é a escolha. Tudo na nossa vida é uma escolha, até a construção dessas emoções e para que elas se tornem pensamentos e se materializem no nosso verbo e nas nossas ações. E isso é importantíssimo na nossa vida, porque não existe o falei sem pensar, o agir sem pensar, e tudo isso está ligado ao funcionamento da nossa glândula pineal. E nós estaremos atraindo igualmente aqueles que estão na mesma sintonia vibracional que a nossa, encarnados e desencarnados. Nos próximos capítulos desse livro, nós veremos a questão da gravidez, né? Que a Débora até falou que a pineal é a única glândula do nosso corpo que tem essas 3 camadas. Provavelmente foi uma das primeiras, né? Quando o embrião estava sendo formado, uma das primeiras, daquela coisinha que os abortistas falam que não é nada, é aquilo que estava lá no útero da mãe.
sendo formado, uma glândula que nos liga à vida espiritual, porque quando o embrião está sendo formado, André Luiz, até no livro Missionários da Luz, tem um capítulo todo dedicado a isso. Ele fala que a gravidez para a mãe é como se fosse uma médium de materialização naqueles 9 meses de gravidez, e tudo que ela percebe através dos pensamentos que chegam até ela, chegam até o bebê também. Porque o bebê ele é alimentado dos pensamentos da mãe. Olha que interessante. E a vida é isso, gente. Deus nos dá a oportunidade todos os dias de nós nos tornarmos individualidades melhores. Seja bem-vinda, Thaís, no nosso grupo de estudos. Se você quiser participar, depois eu vou te passar todos os dados aqui. E essa é uma oportunidade que surgiu no ano passado, né, Ana? Quando a gente estava passando por uma dificuldade coletiva, microcoletiva, macrocoletiva no nosso grupo, e é uma oportunidade de um auxiliar o outro a passar pelas adversidades da vida sem muito sofrimento, porque a dor é um fato da nossa vida. A dor, ela chega para cada um de nós para que a gente evolua, perceba o objetivo daquilo. E aí nós voltamos para trabalhar o nosso conhecimento para viver melhor essa vida, porque ainda dá tempo da gente melhorar. Débora, você quer fazer mais alguma colocação? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ninguém gostaria? Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre gosta. Então, eu adorei esse capítulo. Ele fala bastante da opinião, né? E a apresentação da Débora foi muito boa, foi fantástica. Que a gente conseguiu entender mais um pouquinho. Você foi além do capítulo, né? Então, a gente é um Porque o privilegiado. capítulo era muito pequenininho. Eu falei assim, gente, se eu resumir isso aqui, vai dar um slide. Aí eu fui procurar as fontes. Aí você vai me superar. Eu fui direto à fonte. Eu fui direto à fonte. Sim, foi muito ótimo. bom, foi muito bom. Foi direto à Muito bom fonte. mesmo. E eu acho que também o bom desse grupo, gente, é que isso vai para a internet. E caiu na internet, já está lá. E as pessoas encontram. Quem quer encontrar, vai estar o guia aqui. Vai na página tal, vai aparecer a página tal, ali no cantinho da página da aba que ele abriu do nada, e a pessoa vai se identificar com alguma coisa que ela esteja passando e que ela precisa ouvir para ajudar ela a sair daquele problema, ou para iluminar alguém que está com dúvida. Então, acho que a finalidade principal, o Espiritismo falou, vamos divulgar? Vamos divulgar. O livro dos Espíritos, né, todos os livros da codificação de Kardec, ele foi só o início. Foi a divulgação que dava para fazer na época, livro. É o que dava, né? Agora a gente está indo para uma nova fase, divulgação na internet. Acho que virá muitas coisas de divulgação na internet de vários centros, porque esse é o meio que vai pegar muita gente. Milhares de pessoas do mundo inteiro, que é muito mais fácil do que os livros. O livro, a codificação foi só o início da boa nova que Jesus queria nos dar, né? Eles iam continuar com... Até porque os livros foram escritos numa outra época, com uma outra realidade, né? Exato. E acho que agora você vai ver coisas mais atualizadas, cada vez mais vai surgir coisas mais ligadas à informação. E eu acho que a finalidade principal desse grupo, que eu acho que o plano espiritual deve ter induzido, né, a Fernanda a reativá-lo, eu acho que é pelo momento que nós estamos passando de renovação do planeta. Nós estamos indo para uma fase de quinta dimensão, a fase de regeneração, e que muitas pessoas vão passar a diversidade mesmo, que muita gente vai embora para o planeta terceira dimensão, vai para um planeta primitivo, ou já acaba de cumprir sua missão, volta para o seu planeta de origem. Então, acho que é um momento, nós escolhemos estar aqui neste momento, fomos preparados para este momento, nunca se esqueçam disso, a gente foi preparado para esse momento.
Então, nós temos todas as ferramentas para passar pela adversidade, para ajudar o próximo, que tem menos expansão de consciência. Eu acho que a expansão de consciência vai agora correr à velocidade da luz. A informação veio para isso, a gente expandir conhecimento de tudo quanto é área, né? Não ficar restrito ao espiritismo, ir para a física quântica, ir para as pedras que a Fernanda está estudando, ir para o aroma que a Francisca está estudando. É você pegar conhecimento e expandir sua consciência, porque isso aqui é muito material, né? A gente tem muito mais coisas ligadas à energia que a gente tem que aprender. E se a gente só vai ter acesso a esse conhecimento quando a gente estiver preparado. E a gente está preparado. Então, as informações começam a chegar quando a gente está preparado. Porque se você começar a dar informações poderosas dessa forma, para quem não sabe ainda usar, vai trazer muito problema para a Terra. Então, acho que a gente está preparado para utilizar o conhecimento que a gente adquiriu durante várias vidas. Vários conhecimentos vão abrir para que a gente possa ajudar nesse período de transição. E nós estamos preparados para ele. Vai ser difícil? Vai. Vai ter momentos que a gente vai levar caixote? Vai. Mas a onda vai passar. E quem estiver preparado vai ver o mar calmo depois da onda que vem. Mas a onda vai passar. Então a gente tem que estar preparado que vem a onda. Sabe aquela hora que você, quando era pequeno, ia para a praia, ia lá com seu tio ficar na ondinha, só na parte da ondinha que ficava assim? Aí você fala, que legal. Aí você queria ir embora, que você estava cansado, mas seu tio queria ficar. Aí você, tipo, tem que voltar para a areia. Aí você começava a nadar, só que você olhava a onda vindo, você falava, vou para frente, se eu vou levar um caixote. Porque a onda vai estourar em cima de mim. Se eu virar o corpo, é melhor virar o corpo, mergulhar bem fundo, aí você ainda vai sentir uns da onda passando, quando você levantar, o mar está calmo. Esse é o momento que a gente está passando. Respira fundo, mergulha fundo na sua reforma íntima, na sua ajuda ao próximo, no seu estudo, no seu trabalho, na sua vigília, né, na sua doação. Mergulha fundo, você vai sentir o estremecer, mas vai ser calmo, porque a maioria da população vai levar caixote. A maioria da população vai levar caixote, infelizmente, porque não se prepararam para esse momento. E está tendo chance de não levar caixote. As informações estão chegando. Só que as pessoas querem fazer a escolha de voltar para a praia, voltar para o passado, voltar para a primitividade, em vez de ir para a evolução, para a luz, que é o mar calmo. As pessoas estão fazendo essa escolha. Não quero continuar nessa onda, não. Quero voltar para a terra firme, que é para a matéria, que é isso que eu conheço, é isso que eu me identifico. E muita gente vai ser levada pelo caixote. Vai entrar em desespero, vai ficar nervoso, vai sofrer, porque em vez de se acalmar, Deus está com a gente. Jesus está conosco. Jesus está conosco o tempo todo, em pensamento. E Ele está preparado, Ele preparou a gente para esse momento. Da gente poder ajudar, porque também é difícil para Ele fazer isso sozinho. Então, acho que é um momento de reflexão, de tranquilidade, de serenidade, de que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Para todas nós. Isso aí. É, a base de tudo é o amor. E Thaís, você quer fazer a prece para gente? Já que você não fez a leitura inicial, você vai fazer a prece? Posso fazer, sem problema. Pode fazer agora? Pode. Agradecemos ao Pai, em primeiro lugar, ao nosso Mestre Jesus, amigo de todos os momentos, e de todos aqueles espíritos amigos que nos assessoram, que nos intuem, pelos momentos instrutivos que tivemos de nossa irmã Débora e que sei que irá ficar gravado na nossa memória. Que possamos também, aos poucos, dentro da evolução de cada um, passarmos um pouco do nosso conhecimento para aqueles outros que ainda não têm oportunidade de tê-los. Que o Pai nos abençoe e que o Mestre Jesus nos ilumine com a sua luz, hoje e sempre. Graças a Deus.